A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor, o amor, o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Amados irmãos e irmãs, nesse 26º domingo do tempo comum, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho recordam-nos que Deus não é propriedade de ninguém. O Espírito Santo, ele não é monopólio de ninguém. O Espírito Santo não é monopólio de uma única instituição. É preciso reconhecer e aceitar a presença da ação do Espírito Santo de Deus através de pessoas de boa vontade, que independente de sua situação e enquadramento eclesial, são sinais vivos do amor de Deus para a humanidade. Como bem nos mostra o Evangelho e a primeira leitura, que vem na mesma linha do Santo Evangelho. Vimos na primeira leitura, tirada do livro de Números, que o Espírito que habitava em Moisés foi repartido para 70 homens. Moisés que já se encontrava cansado, Moisés que já estava desolado por conduzir o povo de Deus no deserto, Moisés que estava cansado pela murmuração do povo, então ele olha para Deus e pede uma ajuda. Deus então diz a Moisés: Moisés, escolhe então 70 homens para te ajudar a conduzir o povo no deserto. E o Espírito que estava então em Moisés foi uma parte retirada e recaiu sobre esses 70 homens que Moisés havia escolhido. Queridos, mas também é fato que 2 desses homens não estavam na tenda quando o Espírito Santo desceu. Eldade e Medade, que ficaram no acampamento. E esses também receberam o Espírito Santo e começaram a profetizar. Porém, Josué, que acompanhava Moisés, com ciúmes, pede para que Moisés os proíba de profetizar. E Moisés faz uma exortação: acaso está com ciúmes de mim? Ah, se todo o povo profetizasse em nome do Senhor. Queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a igreja é de Jesus Cristo, e não que Jesus Cristo é da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. O Espírito Santo sopra onde quer, quando quer e da forma como quer. É verdade que nós, enquanto católicos, possuímos, a Igreja Católica possui a plenitude dos sacramentos, mas nós não podemos nos esquecer que as sementes do Verbo também habitam em outras pessoas. Por mais que os nossos irmãos protestantes estejam separados da comunhão da Igreja Católica, mas precisamos reconhecer os elementos do Espírito Santo na vida deles. Ou seja, eles professam que Jesus é o Senhor e o Salvador.
Eles têm a palavra de Deus, vivem uma vida missionária. Então precisamos entender que o Espírito Santo não pode ser um monopólio nosso. E o Evangelho também vem nos exortar acerca dessa verdade, quando João pede para que Jesus proíba aquelas pessoas que estão profetizando. Queridos, o Evangelho de hoje, ele nos coloca numa reflexão diante de duas realidades. A primeira realidade, Jesus está convidando os seus discípulos a não serem intolerantes. Jesus nos pede hoje, como discípulos, como aqueles que um dia foram batizados, aqueles que fomos batizados e nos configuramos a Cristo, nos pede para que nós sejamos tolerantes para com os nossos irmãos. A intolerância não faz parte da vida do cristão, de modo especial da vida dos católicos. Nós não podemos ser intolerantes, precisamos respeitar, amar e servir como nos ensina o Santo Evangelho. Ora, queridos, se por um lado do Evangelho, Jesus nos convida a sermos tolerantes para com os nossos irmãos como verdadeiros discípulos, aqueles que também receberam o Espírito Santo pelo batismo, por outro lado, o Senhor nos convida à radicalidade. Tolerância para com os outros, radicalidade para conosco. O Evangelho nos diz: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se tua mão te leva a pecar, corta. Não é que Jesus está pedindo para que nós nos mutilemos. Não é nesse contexto. Mas para que nós possamos extirpar de nós, com radicalidade, aquilo que nos afasta do reino de Deus. Olha como, quando se refere a nós, é mais exigente. Para com o outro, a tolerância. Para conosco, a radicalidade. Se nós verdadeiramente queremos ingressar no reino dos céus, nós precisamos viver a radicalidade na nossa vida. E radicalidade, queridos, no sentido daquilo que a própria palavra nos diz. Radicalidade vem de raiz. E raiz, nós precisamos olhar para a raiz do Evangelho. Então nós precisamos extirpar de nós tudo aquilo que nos impede de viver o reino de Deus, aqui e agora na terra. Mas parece-me que em tempos odiernos, o que as pessoas estão querendo arrancar não é mais aquilo que faz mal, não é mais aquilo que nos afasta do Evangelho, não é mais aquilo que nos faz mudar de vida. O que as pessoas muitas vezes estão querendo arrancar neste tempo é o próprio Evangelho da sua vida. As pessoas querem arrancar o Evangelho para não mais se comprometerem com a conversão, não se comprometerem com a mudança de vida, e assim, não se comprometendo com o Evangelho, tanto faz como tanto fez o pecado na nossa vida. Queridos, e hoje a igreja também nos convida a fazer memória e a lembrar dos santos arcanjos. São Miguel, quem como Deus? São Gabriel, a força de Deus. E São Rafael, Deus curou. Por isso, naqueles momentos de tentação da nossa vida, vamos olhar para as tentações e dizer: quem como Deus? Somente Deus pode nos ajudar a superar as nossas tentações. No momento de dificuldade, naquele momento em que a nossa vida parece difícil, São Gabriel vem com a força de Deus. Precisamos pedir todos os dias na nossa vida a força de Deus. E naqueles momentos de enfermidade, aqueles momentos de doenças, e aqui eu não digo apenas doenças físicas, e nem apenas doenças psíquicas, mas eu digo também doenças espirituais. Recorramos ao arcanjo
São Rafael. Deus curou. Queridos, olha como é mais fácil nos livrarmos do fogo eterno se nós clamarmos sobre a nossa vida a presença dos anjos. Por isso, nós vamos nesse momento cantar o refrão de uma música, pedindo para que o Senhor envie sobre nós os seus anjos, para que nós tenhamos a força, para que nós possamos combater as tentações e para que sejamos livres de todas as doenças. Manda teus anjos Sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos, Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. mais uma vez, manda teus anjos, Senhor, na nossa casa, na nossa vida. Teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos, Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. queridos, que através desse santo evangelho, sejamos cada vez mais fiéis às palavras do Senhor.